Fala turma, Rodolfo Leonardo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o módulo de tarefas e projetos do Bitrix 24. Tudo, exatamente tudo que você precisa do básico ao avançado referente a esse tema. Bom, antes de mais nada, não precisa nem pausar o vídeo. Rola um pouquinho para baixo, tem um botão escrito inscreva-se. Aperte esse botão para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos como esse. E claro, se você quiser me ajudar, um pouquinho mais para o lado tem aquele joinha. Quanto mais pessoas apertarem esse joinha, mais o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai disseminar esse vídeo para mais e mais e mais pessoas. Se tu puder me ajudar com isso, eu vou te agradecer muito, fechado? Bom, sem mais enrolação, então, bora pro vídeo. Bom, como de costume, a nossa colinha aqui, a gente vai dividir esse vídeo, então, em duas partes. Essa primeira parte, que é esse vídeo, a gente vai falar do básico, né? Que já é um básico que vai te ajudar muito. E aí depois eu te recomendo assistir também o segundo vídeo, que aí vai ser a parte do avançado, tá? Então vamos começar aí, ó, falando um pouquinho do conceito de tarefas e projetos, né? Bom, uma empresa, tudo que você precisa delegar para alguém e até o que você precisa fazer, a melhor maneira é você ter uma tarefa, né? Então, assim, você não ficar anotando em algum lugar, quando você quer pedir para alguém, algo para alguém, você não vai mandar um e-mail, mandar uma mensagem do WhatsApp. O que que tu faz? Tu cria uma tarefa, entendeu? Então, eu crio tarefas para mim mesmo, para as coisas que eu preciso fazer. Eu crio tarefas para alguém do meu time. E se alguém do meu time precisa de algo de mim, eles também criam tarefas para mim. Então, não é só alguém que, por exemplo, eu sou o CEO aqui da Brasilis, não é só eu que delego tarefas para o meu time. O meu time também delega para mim. Não é só o meu gerente que delega tarefas para o restante da equipe. O restante da equipe também delega tarefas para ele. Então, tudo que a gente fala de alguma demanda precisa ter uma tarefa, né? Perfeito? E essa tarefa, ela pode ficar solta dentro da lista de tarefas ali, né? Ou ela pode estar associada a um projeto, né? Então, por isso que nesse treinamento a gente vai falar também de projetos. Tarefas e projetos tá tudo dentro de uma mesma família ali de recursos. Maravilha? Então, feito esse conceito rápido aqui, a gente vai então criar uma tarefa, né? Vamos literalmente criar uma tarefa agora, porque criando a tarefa eu consigo te ensinar tudo que você consegue fazer, tá? Então, para a gente fazer esse treinamento, eu tenho aqui, ó, dois usuários, tá? Então aqui um é o Rodolfo Leonardo. Quando eu clicar aqui, o outro é o Leopoldo Teste, perfeito? Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em criar tarefa. Ele aparece essa opção de criação rápida. Eu vou clicar no formulário detalhado, que aqui é onde a gente cria a tarefa com todos os recursos, né? Então, qual é o nome da tarefa? Eu vou justamente dizer o quê? Treinamento de tarefas e projetos. Toda tarefa precisa pelo menos ter um título, né? Tá? Agora, aí vem aqui, ó, alguns elementos importantes. Proprietário, responsável, participante e observador, tá? O proprietário é quem está criando a tarefa, certo? Essa pessoa, ela pode criar uma tarefa para ela mesma, é bem comum. Então, opa, lembrei de fazer alguma coisa, eu venho e crio uma tarefa para mim mesmo, né? E eu posso, então, delegar a tarefa para alguém. Eu vou delegar para quem? Cliquei aqui, eu vou delegar para o Leopoldo Teste, que é esse outro usuário desse outro navegador aqui. Perfeito? Só pode ter um proprietário e só pode ter um responsável, tá? O proprietário, ele pode também ser o avaliador da tarefa. É a pessoa que vai avaliar se essa tarefa ela tá ok ou se ela tem que ser refeita, tá? Dependendo da opção, você pode colocar um avaliador, que aí é sempre o proprietário da tarefa, né? Só pode ter um proprietário, só pode ter um responsável. Mas o Leopoldo Teste, pode ser que ele precise de ajuda para fazer essa tarefa. Aí é aí que entra os participantes. Você pode ter vários participantes. Então aqui, por exemplo, digamos que eu estou criando a tarefa para o Leopoldo fazer esse treinamento, e eu vou dizer que a Neuza e o Pedro vão ajudar o Leopoldo Teste. Então eu coloquei dois participantes. Maravilha? Já o observador, a função dele é só observar, é só ficar ciente de tudo que está acontecendo, tá?
Também podem ter vários observadores. Eu vou botar aqui o Luiz Rodrigues como observador. Perfeito? Maravilha? Proprietário, responsável, participante, observador. Ótimo. É legal você colocar uma descrição numa tarefa, embora não seja obrigatório. Então, eu posso, por exemplo, eu posso apertar o arroba para mencionar alguém. Então, já vou direto mencionando o Leonardo Teste. Leonardo Teste, por exemplo, peço realizar o treinamento de tarefas e projetos, parte 1. Vamos colocar aqui, né? Módulo básico. Vamos chamar assim. Ok? Perfeito. Ótimo. O que mais que eu posso fazer aqui? Posso anexar um arquivo. Anexei uma imagem, qualquer arquivo você pode anexar. O arroba é para mencionar pessoas, tá? Ali, quando eu comecei a digitar a tarefa, eu poderia ter apertado o espaço e usado o Copilot. O Copilot ele vai me ajudar, por exemplo, na descrição da tarefa, eu consigo, né? Se eu clicar aqui em lista de verificação, ele vai, o Copilot criará uma lista de verificação a partir da descrição. Tá vendo? Então eu posso, por exemplo, vir aqui, e colocar os meus 7 itens aqui, Botei 7 itens. Eu venho aqui e clico em lista de verificação, Olha lá. Ele já me trouxe, Realizar o treinamento, estudar o conceito. Ele inclusive melhora um pouquinho, né? Eu só escrevi conceito de tarefas e projetos. Ele colocou aqui estudar o conceito, criar uma nova tarefa e tal, ele escreveu para mim. Rodolfo, mas eu queria exatamente ali, do jeito que eu escrevi aqui, conceito de uma nova tarefa usando os principais recursos. Você pode vir aqui também e editar normalmente, né? Você pode vir aqui, em nova lista de verificação e fazer na mão, item por item, Só vai colando daí, tá? Também é possível. Ok? Perfeito? Esse aqui era só o título, né? Ali era só a descrição, não eram itens de verificação, itens da lista, então eu vou excluir e vou salvar. Então eu já tenho o meu primeiro lista de verificação, tá vendo? Agora eu não vou mais usar isso aqui, vou deletar. Módulo básico, vou botar assim, vírgula, conforme checklist abaixo. Vou botar assim. Tá vendo? Esse lista de verificação eu consigo clicar e mudar aqui. Vamos chamar aqui de parte 1 básico. Eu posso mudar aqui também, Perfeito? Ótimo. O que mais que eu posso fazer aqui no lista de verificação? Quando eu clico, ele me dá algumas opções, Tá vendo? Eu posso pegar esse item aqui, botar um pouquinho para a direita, Pra ele ficar como se fosse um subitem, tá? Eu posso dizer que eu coloquei alguns participantes. Eu posso dizer, por exemplo, que esse item aqui, eu quero que seja feito pela Neuza. Então ele fica marcadinho ali, o nome da Neuza aí, Tá vendo? A fotinho dela aqui, ela tá sem fotinho, mas se tivesse, ficaria ali, tá? Posso colocar como observador, posso anexar aqui um outro arquivo, incluir aqui uma imagenzinha, tá? Arrumei tudo que eu queria, então salvar. Prontinho. Então agora eu já tenho uma tarefa com arquivo, eu tenho um item de checklists com arquivo aqui também. Maravilha. Posso usar aqui também, essa opção aqui também, né? Lista com marcadores, tá? Então eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, né? Colocado aqui, por exemplo, isso aqui e fazendo ali também, tá vendo? Poderia também, tá? Ok? Aqui ele tem essa opção de código, ele fica desse jeito. Até agora não vi tanta utilidade. Citação, né? Dá para você citar. Quero citar essa parte aqui. Ele pega todo o parágrafo, na verdade. Fica no modo citação. Esse spoiler eu gostei aqui, Quer ver, Vamos botar assim, parte 2 em breve. Vamos pegar aqui. Ele fica desse jeito, Você pode abrir e fechar, tá vendo,
Vamos ver se eu consigo selecionar só o... Vamos apagar o spoiler aqui. Aí, deixa eu ver se eu consigo só o parte em breve aqui, ó. Colocar como spoiler. Aí ele tá pegando tudo. Mas enfim, ó. Aí você abre e fecha, tá? Perfeito. Aqui expandir, ele abre, né? Sem muito segredo. Que mais? Vamos lá. Parte de projeto a gente já vai falar, tá? Fluxo, a gente vai falar um pouquinho na parte 2 do vídeo. Marcadores, tu clica aqui, ó. Já tem aqui um marcador BL criado, só selecionar. Ah, mas eu não quero esse aqui, eu quero um marcador que é uma tarefa de treinamento. Tu escreve aqui, ó, treinamento. Ele não localizou, ele pergunta se você quer criar. Você cria, marcou, ficou fora, prontinho. Agora ele tem o marcador. Lembrete, vamos lá. Toda tarefa, ela é totalmente recomendado você colocar um prazo. Então, hoje é dia 5, vou colocar o prazo aqui de 17 horas. Justamente porque vou ver o jogo do Brasil, né? Hoje, dia 5 de julho, tem jogo da nossa seleção. Beleza? Se o prazo é 5 de julho, 17 horas, eu posso colocar um lembrete. Como é que funciona as notificações de prazo, né? O Bittrex ele vai notificar sempre exatamente 24 horas antes do prazo e quando estourar o prazo. Só que às vezes é interessante você saber, por exemplo, 1 hora antes, né? Então aqui você escolhe o lembrete, ele puxa por o responsável como padrão. Eu posso colocar outras pessoas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Participantes, eu mesmo, certo? Então eu vou colocar aqui o responsável, que é o mais... A pessoa responsável é a mais interessada em concluir essa tarefa. Né? Não só o proprietário, mas mais o responsável, porque foi delegado para ele. Né? Ok? E aí eu tenho aqui duas opções, eu vou colocar antes do prazo e botar uma hora, por exemplo. Ele pode até notificar por e-mail se você quiser, ó, tá? Eu vou clicar aqui em notificação e vou salvar. Então agora aqui a gente já tem um lembrete, ó. Tá vendo? Ó, tá aí. Perfeito? Itens de CRM. Então, no Bittrex, falando de CRM, a gente tem lead, contato, empresa, negócios, né? SPAs, perfeito? Uma tarefa, além de estar dentro de um projeto, ela pode estar associada a um item de CRM também. E se você tiver esse item de CRM, se você tiver dentro desse negócio e clicar lá em tarefa, ele já abre essa tela de tarefas, amarrando já esse item de CRM, tá bom? Tarefa principal, subtarefas, tarefas relacionadas, a gente vai falar no vídeo 2, na parte 2, tá? Gráfico de Gantt também, agendamento de tarefas também, tá? Rastreamento de tempo, ele já veio até a opção ligada aqui, ó. Quando eu clico, eu tenho a opção de ativar o rastreamento de tempo. Então, eu vou clicar aqui, ó. E aí ele me pergunta, se eu deixar aqui desligado, ok, deixei desligado. Se eu deixar ligado, cada vez que alguém trabalhar nessa tarefa, e não precisa ser só o responsável, pode ser o proprietário, pode ser os participantes, os observadores, se alguém trabalhar nessa tarefa, aí a pessoa tem que dar o play, né? E vai começar a rastrear o tempo de execução dessa tarefa. Então ela começou a trabalhar, ela dá o play, aí ela parou de trabalhar nessa tarefa, né? Mas ainda não concluiu, ela dá um pause nesse timer. Tá? Ou se ela dá um play em outra tarefa, automaticamente pausa o timer dessa atual. E aí depois, no final do dia, no final da semana, no final do mês, você consegue saber aonde foi o tempo de cada pessoa dentro do teu Bittrex 24. Isso é muito útil. Nós aqui da Brasil só trabalhamos assim, inclusive eu como CEO. Tudo que eu faço na empresa tem uma tarefa com o timer ligado. Né? Aí então eu vou mostrar aqui esse recurso, liguei aqui o timer. Aqui ele é, por exemplo, uma meta, né? Ó, uma estimativa de tempo. A gente diz que é uma meta. Então, vamos dizer aqui, a meta é terminar essa tarefa em 3 horas e 11 minutos, tá? Antes das 17. Beleza? Agora é 1h49, né? Então, fechou. Então ele fica desse jeito, ó, 3 horas e 11 minutos é a meta, perfeito? Campos personalizados a gente vai falar na parte 2 do vídeo. Vou dar um criar. Ó, o que aconteceu? Vou vir aqui no outro navegador, ó, já gerou aqui uma notificação, ó, criação da tarefa treinamentos de tarefas e projetos, ó. Ele fica o sininho aqui, ó.
tá aqui, ó. Tá vendo? Perfeito? Aqui tem o bate-papo de tarefa. Isso aqui é muito útil. Ele também vai aparecer algumas coisas que estão tendo de movimentação e também é onde você conversa com todos, o proprietário, o responsável, participante, observadores, onde essa galera conversa referente a essa tarefa. Então, a pessoa não vai num grupo geral ou no bate-papo do projeto, não precisa ir lá para falar referente à tarefa tal, gostaria de falar tal coisa. Não, ele vai nos comentários aqui da tarefa, os bate-papos, na verdade, é o nome correto. Então, cliquei aqui, ele já apareceu, ó, Rodolfo Leonardo criou a tarefa. Lembrando que agora eu estou com o usuário do Leopoldo, né? Ó, usuário do Leopoldo Teste, ok? Bom, vou vir aqui de novo, né? Posso vir aqui, posso clicar aqui, por exemplo, né, no bate-papo geral, só para ir para essa tela, e vem aqui no bate-papo de tarefas. Vamos lá. Agora eu estou com o usuário novamente, o Rodolfo, que é o proprietário da tarefa. Então, por exemplo, posso vir aqui e falar assim, ó, mencionar todos os membros, são todos os membros aqui dessa tarefa, né? Mas eu vou fazer diferente, eu vou chamar o Leopoldo. Ó, Leopoldo, precisando de algo, só chamar. Tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Ok? Perfeito. Maravilha. Ok, o Leopoldo vai começar a tarefa. Né? Ele está agora aqui na tarefas e projetos, tem aqui a tarefa dele, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre as opções de visualização. Vou clicar aqui na tarefa para abrir e vou dar um iniciar. Ó, Leonardo iniciou a tarefa, Leonardo ativou o rastreamento de tempo, porque o timer está ligado. Todo mundo foi notificado sobre isso, inclusive o Rodolfo, que é o proprietário. Ó. Se eu clicar aqui, em bate-papo de tarefa, ó, tá vendo? Ó, ficou aqui, ó. Perfeito? Então, essa é outra sacada. Todo mundo que está na tarefa passa a saber tudo que está acontecendo. A pessoa ligou, a pessoa fez um comentário, né? Perfeito? Maravilha. Então, ok. O Rodolfo está aqui, está trabalhando na tarefa. Ele, por exemplo, ó, criação de tarefas usando os principais recursos, ele já fez, né? Aqui é outra opção, aqui até ficou repetido, né? Aqui eu acho que era o conceito, né? Conceito de tarefas do Bitrix 24. Vamos até editar aqui. Ó, cliquei. Aí. Ó. Ver tarefa. Mudei. Por que esse usuário não estava conseguindo? Porque esse usuário, ele não é o criador da tarefa, o proprietário, ele é o responsável, ele não tem permissão de acesso para editar a tarefa. Na parte 2 do vídeo, eu vou mostrar como funciona a gestão de permissões de acesso. Tá? Então, como ele era o responsável e ele não é um usuário administrador, ele não tinha permissão de editar o checklist. Perfeito? Ó, vou dar um F5. Já vou vir aqui de novo. Vou salvar aqui o novo item de checklist. Perfeito. Agora estou aqui com o Leopoldo. Vou marcar agora aqui. Vou dar um F5 de novo. Conceito de tarefa já foi falado. Criando tarefas usando os principais recursos, né? Vamos falar um pouquinho mais aqui, né? Ó, o que mais que tem aqui na nossa tela, tá? Aqui pode ser que venha fechado, aí você tem que clicar nesse item, né? Aqui no bate-papo, ó, digamos que eu mande um link. Vou pegar aqui o site da Brasil Leads, ó. Se eu mandar algum link aqui, ó, ele fica nessa opção aqui, ó, todos os links. Ele vai aparecer aqui daqui a pouco. Se eu subir uma imagem aqui, ó, ele vai aparecer onde? Aqui em arquivos de mídia, ó. Tá vendo? Lembrando que tem aqui a parte de arquivos da tarefa e aqui os arquivos de mídias desse bate-papo, tá? São coisas dentro da tarefa, mas ficam em lugares diferentes, né?
Aqui eu posso clicar e ver todo mundo, né? Ó, tem aqui a opção, dá para chamar a pessoa e tudo mais, né? Ver o perfil, né? Ver o perfil aqui da pessoa, por exemplo. Ó. Ok, até aí ok. Eu posso adicionar outras pessoas aqui no bate-papo, daí elas, queira ou não, elas vão entrar na tarefa como observador, né? Pelo menos, né? Poderia fazer uma chamada de vídeo, de voz, né? Com essas pessoas aqui dentro. Ó, é só clicar e fazer, ó. Já tá apitando aqui, ó. Tá vendo, ó? Pro Leopoldo. Vou aceitar. Ó, agora tá aí os dois usuários, ó. Não tá deixando ligar a câmera porque eu já tô com a câmera ligada no outro sistema de gravação. Fechado? Perfeito. Que mais? Que mais? Bom, lupinha para fazer pesquisa, né? Mensagem favorita, digamos que essa aqui era uma mensagem importante aqui. Clico aqui, outro, adicionar ao favorito. Então ele vai ficar aqui. Perfeito. Aqui embaixo, bem útil, histórico de tarefa. Ó. Tudo que está acontecendo, ó, ele vai aparecendo histórico. Ó. Usuário, o que foi mudado e atualizar ele mostra o que era antes, né? Aliás, o que era antes e o que foi colocado depois, né? Ó. Então estava pendente e foi para andamento. Ó. Tá vendo? Ó, adicionado lista de verificação. Item de lista de verificação concluído. Então, esse item aqui foi concluído, por exemplo, né? Então, ele vai aparecendo ali, ó. Feito? Aqui, a gente tem opção de clicar em silenciar, né? Opção de seguir a tarefa. Então, às vezes, você entra nessa tarefa, mas não está em nenhuma nenhum desses elementos aqui, né? Porque toda tarefa ela tem uma URL, ó. Esse view set é o ID da tarefa. Você pode simplesmente pegar essa URL e entrar na tarefa, né? Se você tiver a permissão de acesso. E aí, uma vez depois que você tem a permissão de acesso, aí você pode apertar o botão seguir para ficar como observador ali e acompanhar tudo que está acontecendo, tá? Esse foguinho, você aperta, você deixa a tarefa como uma tarefa importante. Fica mais destacado, né? Copiar o link é copiar o link, ok? Aí tem mais algumas opções aqui, né? Clonar a tarefa, muito útil, né? Você duplica a tarefa, mas muitas vezes vai fazer uma tarefa igual àquela, você tem que mudar uma outra coisinha, você vem e clona a tarefa, tá? Perfeito? Maravilha. Bom, aqui embaixo, os três pontinhos, aí você pode pausar a tarefa se você tiver nativa, deletar se você tiver. Delegar, no caso aqui, né? Você pegar delegar para outra pessoa, então delegar basicamente é alterar o responsável, né? O delegar também, ele, digamos assim, se eu sou o responsável, delego para alguém, se eu não me engano, você fica como observador ao mesmo tempo. Tem uma coisinha a mais ali do que só alterar o responsável, né? Tá? Excluir a tarefa, daí você exclui tudo, tá? Maravilha. Importante aqui, ó. Cliquei nesses dois risquinhos. Aqui tem mais algumas opções, tá? Lembrando que eu tô com o usuário Rodolfo, que é o proprietário da tarefa, né? E é o administrador, ó. Exigir aprovação ao concluir, ó. Assim que o responsável marcar a tarefa como concluída, ela será enviada para uma revisão. Você pode aceitar a tarefa ou fechar. É o que fechará a tarefa ou devolver a tarefa para revisão, ou seja, não aceitar, né? Tá? Então, se eu marco essa opção e dou um OK, no momento que o Leopoldo ou qualquer outra pessoa querer fechar a tarefa, ele vai para aprovação do proprietário, ok? Do proprietário. E ele aprova ou não. Definir o prazo padrão para todas as novas tarefas como 5 dias. Aqui você tem um padrãozinho que você pode marcar aqui. Quando você criar novas tarefas, já vem esse padrão de 5 dias. Só o prazo ali, mas você pode editar depois, não tem problema, tá? Responsável pode alterar o prazo. Se eu deixar sim, pelo padrão já veio sim, eu deleguei a tarefa para o Leopoldo Teste. Ele está aqui com a tarefa dele, né? Ver tarefa. Ele pode vir aqui e mudar o prazo, ó. Tá vendo? Ó, mudei. Ó, tá vendo? Ele consegue.
Perfeito? Então, por exemplo, eu vou tirar isso aqui. Se você deixar ativo isso, você pode pedir um motivo. Isso é legal, tá? E você pode também restringir a alteração do prazo. Então, por exemplo, você libera ele de alterar o prazo, porém, você pode por contagem, então só pode alterar o prazo uma vez, duas, três, ou por data. Ó. Ou seja, beleza, vou te dar o prazo até segunda-feira. Se precisar de mais prazo, né? Vamos botar aqui julho, né? Até segunda-feira, dia 6, mas se precisar de mais prazo, está autorizado até dia 8, por exemplo. Tá? Essa opção aqui, ó, pular fins de semana, ó, se a data planejada da tarefa coincidirem com os fins de semana ou feriados, o prazo da tarefa será estendido para compensar os dias de folga. Então, tem uma outra tela do Bitrix que você configura o teu horário de trabalho. Normalmente a galera configura ali segunda a sexta, das 8 às 18. Então, se você cria uma tarefa com prazo do domingo e essa opção aqui está ativada, ele joga a tarefa direto para segunda-feira. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Então, eu vou desmarcar, inclusive, essa opção. E aqui, completar automaticamente a tarefa quando as subtarefas forem concluídas e vice-versa. Se você ligar, a tarefa principal, que a gente chama de tarefa mãe, né? Tiver subtarefas ali, as filhas, né? No momento que você fechar todas as subtarefas, ele fecha a principal automaticamente. Ou o contrário, se você fechar a principal, as subtarefas são concluídas automaticamente, tá? Maravilha, ó, vou desligar isso aqui, vou dar um OK. E agora eu vou conseguir, então, botar o meu prazo ali para dia 5 às 17 horas. Dia 5, domingo, às 17 horas. Agora ele deixou. Ele não alterou automaticamente para segunda-feira. Né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 5 de julho de 2026. É um domingo, né? Perfeito? Ótimo. Estou aqui, então, com o usuário Leopoldo Teste. Vou clicar aqui na minha tarefa. Vou dar um pause. Ó, desativou o rastreamento do tempo. Agora estou aqui com o meu usuário Rodolfo, que é o proprietário. Apareceu que desativou. Ótimo. Vou dar um F5. Ó. Então eu já sei que rolou 10 minutos e 27 segundos do timer. Esse timer não necessariamente foi o Leopoldo. Eu, como proprietário, ou qualquer participante observador, também pode vir aqui e dar um iniciar, ó, e começar a rolar o timer. Ó. Ao mesmo tempo, o Leopoldo também pode. Ó. Ativou. Tá vendo? Os timers de cada usuário são isolados e todos esses timers que forem ligados e desligados vão acusar aqui dentro. Já vou mostrar. Então, vou dar um pause no timer do Leopoldo. Vou dar um pause no timer do Rodolfo Leonardo. Vou dar um F5. Agora eu vou clicar aqui em cima e olha lá as marcações. Ó. Leopoldo Teste ligou 10 minutos, depois ligou 14 segundos e o Rodolfo ligou 24. Total desse timer, 11 minutos e 5 segundos. Então aqui é o total de todo mundo que ligou o timer na tarefa. Tá vendo? Isso depois é possível ver num dashboard daí, mostrando quanto tempo demorou essa tarefa e quanto tempo demorou por pessoa. Tá? Aqui, inclusive, eu posso vir aqui, ó, eu tenho a opção de adicionar uma entrada manual. Então, eu vou adicionar aqui uns 10 minutos das 14h04, então vai até 14h14. E vou botar aqui, sei lá, um motivo, né? Esqueci. Ativar e botar, por exemplo. Ó, ele vai somar aqui, ó, somou para 21 agora. Perfeito? É possível editar e até excluir depois. Tá? E ele vai, tudo vai marcando aqui, ó. Ah, mas se a pessoa excluir, não sei o que, vai aparecer no histórico, ó. Ó. Aparece aqui e aparece aqui também, ó. Perfeito? Bom. Tá. Aqui eu vou marcando, checklist, né? Vou até pedir para o Leopoldo aqui marcar. F5. Até pedir para o Leopoldo, eu sou o Leopoldo aqui no treinamento, né? Mas tudo bem. Beleza, vou marcar todos os itens.
Marquei todos os itens, eu fechei aí o checklist. E aí, então, que aparece aqui, concluiu a lista de verificação. Depois que marca todos eles, aí ele aparece aqui, tá? Ok, vou iniciar novamente. Maravilha. Agora a gente vai falar um pouquinho de projetos. Vou vir aqui para a tela do Rodolfo e vou vir aqui em projetos, tá? Deixa essa tarefa ali por enquanto, eu já vou informar por quê. Bom, aqui em projetos vai aparecer a lista de todos os projetos. Ele vem filtrado por meus, você pode desmarcar. Desmarcando, ele vai aparecer todos os projetos, desde que estejam públicos ou privados. Já vou explicar isso, tá? Então, antes de mais nada, vou clicar em criar. E aí ele vem essas três opções aqui, ó. Projeto, collab e grupo de trabalho. E ele já explica o que é cada um. Então, o projeto, ó, use todas as ferramentas disponíveis para gerenciar o projeto. Kanban, gráfico de Gantt, né? Atribua um gerente e estabeleça prazo. Então, dá para você estabelecer um prazo, inclusive, do projeto, tá? O projeto é usado para algo mais robusto. Aqui, por exemplo, na Brasil, a gente usa para fazer a entrega dos projetos Bitrix 24. Cada cliente é um projeto que a gente cria, tá? O Collab, ele é um grupo de trabalho, ele tem um pouquinho menos de recursos, ele não tem, por exemplo, o feed, que é onde a gente faz os avisos mais importantes, mas o Collab tem uma sacada boa, que é o seguinte, você pode convidar pessoas de fora da estrutura, essas pessoas não vão descontar da contagem de usuários, né? Então, se você tem, por exemplo, o plano Professional, né? Que é o carro-chefe que a gente mais vende. O plano Professional dá direito a 100 usuários. Só que os usuários que você convidar somente para esse collab, são usuários externos, ele não vai descontar da tua contagem de 100 usuários. Em contrapartida, esses usuários externos vão ter acesso somente a esse collab e nada mais, tá? E grupo de trabalho, ele é parecido com o collab, ele tem um recurso a mais que o collab não tem, que é o feed, né? E aí, o grupo de trabalho é usado para isso. Conversa, troca de ideias, planeja reuniões, armazena documentos e tal. É basicamente assim, eu quero aquele grupo do meu financeiro, eu quero o grupo do comercial, eu quero um grupo, a gente tem um grupo aqui chamado Afiar Machado, que é onde a gente literalmente afia o machado, né? A gente melhora os processos aí internos da nossa empresa para poder estar, enfim, melhorando a entrega, poder estar realizando mais coisas com aquele mesmo investimento de tempo, né? Então, são os grupos de trabalho, tá? Ok? Os grupos de trabalho, você não consegue convidar pessoas de fora, nem o projeto, nem o grupo de trabalho. Se você quer pessoas de fora da tua estrutura, obrigatoriamente tem que ser o Collab. Então, vou vir aqui em projeto, vou dar um próximo, vou botar aqui teste 05/07/2026, descrição, projeto de teste, ali você pode fazer uma descrição. Muito importante você colocar o tema, que eu normalmente não mudo, mas você pode colocar um tema ali, né? Um tema de fundo, né? Mas eu gosto muito aqui, ó, de clicar aqui e carregar uma imagem de perfil. E carregar uma imagem de perfil. Então, vou pegar aqui um logo da Brasil Leads. Você pode arrastar para lá e para cá e tal, mas se você quiser aumentar o zoom ali também, tá? E dar um salvar. Por que isso? Porque ele vai aqui nessas bolinhas do lado direito vai aparecer daí essa imagenzinha, tá? Aqui parâmetros ampliados, e basicamente aqui você escolhe aqui uma data de início e fim do projeto, daí você não vai conseguir criar tarefas nem antes e nem depois dessa data, tá? E aqui ele te dá mais algumas opções aqui, enfim. Não marque essa opção, tá? Isso aqui é para você publicar no Bitrix Sites, para querer deixar esse projeto para publicar no teu Bitrix Sites. A gente nunca usa esse recurso aqui. Perfeito. Eu deixo sempre essas opções aqui, ó. Não marco nenhuma e nem desmarco, tá? Todas elas são úteis. Talvez se quiser marcar um listas ali, é um outro módulo do Bitrix, mas a gente não costuma usar esse listas. E o
marcador, né? Então, é um projeto da BL. Então, vou vir aqui, por exemplo, e criar ali um marcador BL. E aí eu posso marcar ele aí, né? É uma etiqueta. Ok. Tem o próximo, aqui vem essas 3 perguntas. Público, qualquer pessoa de dentro da estrutura consegue ver esse projeto e entrar nesse projeto. Privado, qualquer pessoa da estrutura do Bittrex consegue ver esse projeto, mas só consegue entrar mediante a convite ou pedindo para entrar e alguém aceitar esse convite. Já o oculto, ninguém consegue ver o projeto, ninguém consegue entrar, né? Tá? Um detalhe aqui, se o usuário for administrador e ativar o modo admin, ele consegue ver também os projetos ocultos. Perfeito? Normalmente, o privado é o que mais faz sentido. Só pode acessar mediante a convite, né? Ou pedindo para entrar e alguém aceitando. Mas fica ali na lista para todo mundo ver. Não tem problema ver o título ali do projeto e a descrição, né? Tá? Dê um próximo. Aqui ele tem 3 opções. Proprietário, moderador e equipe. O proprietário tem acesso global ao projeto. O moderador tem acesso global, mas ele não consegue, por exemplo, excluir o projeto, não consegue arquivar o projeto e não consegue tirar o proprietário do projeto. Então, o proprietário ele garante que o projeto não vai ser excluído, por exemplo, ou arquivado indevidamente. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o Rodolfo como proprietário, vou botar o Leopoldo Teste como moderador e o restante aqui eu vou botar como membros, né? Tem um próximo. Criei o projeto. Ele pergunta se eu quero conectar a pasta do projeto, né, no meu drive pessoal. Eu não gosto disso, tá? Eu gosto de cancelar. Tá? O Bittrex ele tem o drive da empresa e o drive pessoal. Dentro do meu drive pessoal, se eu ativar aquela opção, ele vai ficar uma caixinha dos arquivos do projeto. Só que se eu tiver em 100 projetos, vai ficar 100 caixinhas ali. Eu acho que polui muito. Se eu já estou no projeto, basta eu entrar no projeto, clicar em arquivos, que eu tenho acesso a todos os arquivos. Maravilha? Bom, estou aqui com o projeto. Vou vir aqui com o usuário do Leopoldo. Ele também recebeu a notificação, né? Ó. Se foi adicionado aos moderadores, tá? O moderador ele já entra automático. Agora, se fosse equipe, ele teria que aceitar o projeto, ok? Aí ele teria que aceitar entrar no projeto, né? Aí apareceu a opção aqui para aceitar. Maravilha. Acabei de criar o projeto. O que eu tenho aqui disponível? Primeiro, as tarefas. E aí eu venho aqui e crio uma tarefa já atrelada a esse projeto, ok? Inclusive, eu vou vir na minha tarefa aqui atual, ó, vou vir aqui em tarefas, a tarefa que a gente acabou de criar e vou atrelar esse projeto. Então, entrei aqui, vou vir em projetos, aqui vai aparecer a lista dos projetos, geralmente você vai ter muitos projetos, aí você faz a pesquisa aqui pelo nome dele, amarra ali o projetinho, prontinho, já amarrou. Ótimo. Vou voltar aqui para projetos, entrar no meu projeto, e aqui a gente já tem a nossa tarefa. Perfeito? Bom, vamos lá. Passei essa parte aqui, criação de um novo projeto, visualização e gestão de tarefas. Ótimo. Estou aqui com o Rodolfo Leopoldo. Como é que eu vou olhar minhas tarefas do dia a dia? Eu vou criar mais algumas tarefas aqui para a gente mostrar aqui no dia a dia essa visão e gestão de tarefas, né? Tá? E depois a gente vai falar dos recursos básicos do projeto, tá bom? Ótimo. Estou aqui com uma tarefa, vou criar aqui, botar aqui, tarefa, vou botar aqui um outro treinamento que eu vou fazer. Treinamento, tarefas, parte 2. Vou amarrar também ao mesmo projeto. Pode ver que eu estou usando agora a telinha rápida de criação da tarefa. Aqui eu consigo criar uma tarefa, colocar um responsável, uma descrição rápida. Consigo dizer se ela é importante. Consigo colocar o prazo. Ó. Consigo colocar arquivos e lista de verificação. É isso que eu consigo na telinha rápida. E a segunda, vou botar aqui tarefa
tarefa 3. Tarefa 4. Ótimo. Como é que eu vou gerenciar minhas tarefas? Eu gosto muito de ver no formato Kanban. Se você gosta do formato lista, que é esse aqui, a primeira coisa que tu tem que entender é que essa engrenagem, você clicando, você vai escolher o que você quer ver nessa tabela branca aqui, ó. Então, clica em engrenagem, por exemplo, se eu colocar todos, ó, vai ficar uma tabela gigante de informações, ó. Vou até segurar no Shift aqui e no Scroll, ó. Olha lá a quantidade de informação, ó. Tá vendo? E aí eu te recomendo o quê? Clicar na engrenagem, desmarcar tudo e só escolher aquilo que é útil para ti. Nome, o responsável, status, o projeto que ela está, o prazo final, talvez o criador importante, atividade. D, a coluna D, não precisa. Se a tarefa tiver algum item de CRM, eu acho interessante. Vamos ver aqui. Criado em. E a data de criação e o fechado em. E a duração efetiva. Já está ótimo. Liguei. Perfeito. Pô, mas eu queria que aqui, ó, viesse, eu queria olhar primeiro o prazo. Então arrasta para lá e para cá. Coluna atividade é quando aconteceu a última atividade. Data e hora, né? O status é algo bem importante. Bota para lá. Responsável também. Então, pode ver que, ó, tenho 4 tarefas, mas eu, Rodolfo Leonardo, sou responsável só por essas 3. Essa aqui, o responsável é o Leopoldo Teste. Eu tô nela porque eu sou o criador, né? O projeto é útil. Vou botar aqui. O resto é útil, mas... duração efetiva, ó. Lembra lá os 21 minutos do timer? É bem útil. Beleza, então vou deixar aqui. Ótimo. Maravilha, Rodolfo. Já entendi. Clicando aqui na engrenagem, você tem algumas opções, ó. Então, a classificação ser decrescente, né? Crescente ou decrescente, né? Ascendente ou descendente. Descendente ou ascendente. E você, aqui ele está pela data da última, pela última data ativa. Então, ele vai sempre jogar o que tá o que tiver atividade para o topo. Aí você pode, por exemplo, organizar pelo prazo. Agora eu clico aqui na engrenagem. Ele parece que ele está no prazo descendente. Se eu botar ascendente, é a mesma coisa que apertar aqui, né? Dá no mesmo. Quando eu usava no modo lista, eu gostava assim, ó. A que está com o prazo mais curto, ficar no topo. Tá? Eu gostava muito de fazer isso aqui, ó, também, ó. Subtarefas. Principalmente isso aqui, ó, por projetos. Porque daí ele ficava aqui os projetos, ó. Tá vendo? Então, digamos que essa tarefa aqui, tarefa 4, não esteja no projeto. Nesse projeto ali, né? No projeto teste 05. Eu vou tirar ela por um momento. Vou vir aqui, tirei. Ó. Ela fica desse jeito, ó. Eu tenho aqui uma tarefa solta, que não está atrelada a nenhum projeto, e as outras 3 atreladas a um projeto. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto. E aí você tem aqui algumas opções aqui, né? Dá para exportar para Excel e tal. Ó. Perfeito? Aí. Bom, eu não curto muito lista. Já usei muito, mas eu gosto mais de usar o prazo e o planejador. Eu vou explicar o que é cada um. O prazo, ele é um Kanban padrão, tá? Você não consegue mexer nele aqui, ó. Ele não te dá a opção de mexer. E ele vai aparecer justamente as que estão vencidas, as que estão vencidas, as que vão vencer hoje. Então eu gosto muito de clicar aqui e ver o que tem que vencer hoje. O que vence nessa semana. Aí aqui em outra parte do sistema você configura o que é essa semana, né? Ó. Primeiro dia da semana, segunda-feira. A gente trabalha assim, né? O padrão. Então, essa semana é tudo que vence até o domingo. A tarefa que vai vencer no domingo. Próxima semana é o que vai vencer da segunda-feira da semana seguinte até o domingo. Né? Vence em 2 semanas, né? Aí vai ser a questão das 2 semanas.
Pode ver, ó, 13 de julho, 13 de julho já ficou, que vai vencer lá, não na próxima semana, e sim na outra semana. E se por acaso você criar uma tarefa que você esqueceu de colocar o prazo, ela vai ficar aqui, tá? Perfeito? E aí o concluído, quando você concluir a tarefa, ela vem para a etapa concluído. Perfeito. E eu gosto do planejador. Planejador é onde você organiza as colunas do jeito que você quer. O planejador ele é individual para esse usuário, Rodolfo. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, ele vem por padrão assim, ó, nova tarefa em andamento para ser feita essa semana, revisar. É um padrão legal. Mas eu gosto, por exemplo, de colocar aqui nova tarefa. Você pode colocar aqui minhas tarefas, são aquelas que você tem que fazer, ou tarefas. Pode ser minhas tarefas e, por exemplo, tu poderia botar assim, tarefas de colegas, um exemplo. Tá? E eu poderia, por exemplo, puxar para cá e colocar. Eu gosto muito de colocar uma assim, ó, que a gente chama aqui de adicionado a sprint, que é o que a gente vai fazer nessa sprint. A gente usa a metodologia ágil. Mas você poderia talvez colocar aqui importantes, ou, executando agora, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou aqui com as 4 tarefas, né? Eu estou executando agora essa aqui. E, tá vendo a fotinha aqui do Rodolfo? Ó? Essa fotinha aqui do Rodolfo, essa segunda, significa que eu, Rodolfo, aqui sou o responsável. Então, minhas tarefas eu vou deixar aqui, ó. Tá? Essa tarefa aqui é do Leopoldo, essa aqui eu vou deixar em tarefas do colega. Ou seja, apesar de ela aparecer no meu Kanban, porque eu estou dentro da tarefa, eu sou ou proprietário, ou responsável, ou participante observador, é uma tarefa do colega. Estou ali só observando, né? Ou talvez eu tenha que ajudar, mas eu não sou o responsável. Um exemplo. Então, eu deixo aqui. E dessas 3 aqui, essa parte 2 é o que eu vou executar agora. Tá? Essa primeira coluna eu gosto de deixar porque toda nova tarefa ela vai cair nessa primeira coluna. Aí eu olho a tarefa e decido aonde eu vou alocar. Né? Tá bom? E eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar uma chamada concluídas. E aí, quando eu concluir a tarefa, além de fechar a tarefa, eu também tenho que arrastar para concluída. A menos que tenha uma automação. E aí é algo que a gente vai falar na parte 2 do vídeo. Perfeito? Maravilha? Aqui também eu já vou falar, aproveitando e falar do filtro, ele puxa um filtro aqui em andamento, eu clico aqui. Ele tem outros filtros para você usar, ó, concluídas, né, em andamento. E eu posso também adicionar novos filtros. Então, por exemplo, eu vou criar um filtro que são somente as minhas tarefas. Né? Eu vou vir aqui, vou clicar em adicionar, ele vai me dar mais opções. Vou clicar em responsável, clicar aqui e vou botar eu mesmo. Certo? Esse status aqui eu vou manter, são os status de andamento. Ótimo. Dei um pesquisar. Agora eu vou clicar em salvar filtro. Eu vou escrever, para ficar coerente, né? Linhas em andamento. E vou dar um salvar. Olha que legal. Então agora ó, eu tenho as tarefas em andamento e as minhas em andamento é um outro filtro que eu acabei de criar. Tá vendo? E o administrador, quando ele clica um filtro desses, ó, vou chamar aqui de teste, por exemplo. Salvei. Se eu clico na engrenagem, eu posso pegar esses filtros e aplicar para todo mundo. Então, toda empresa vai ter esses mesmos filtros, inclusive esses 2 que eu criei. Né? Tá? O que eu posso fazer é, esse minhas em andamentos, eu posso jogar para cima, se eu quiser, né? Mas eu posso fazer algo mais útil, que é o seguinte, ó. Sempre que eu caio nessa tarefa, nessa tela de tarefa, ele vem esse pino aqui, ó. Que ele está pinado em andamento. Então, por isso que ele já vem automático. Eu posso desmarcar ele e marcar o minhas em andamento. E posso salvar. Isso significa que se eu ir para uma outra tela do sistema e voltar para tarefas e projetos, ele já veio vir o minhas em andamento como padrão. Né? Tá? Então, mais uma sacada aí. Maravilha, entendi tudo. Agora, vamos lá. A avisação de gestão de tarefas seria dessa aqui. Ah, Rodolfo, mas como é que eu vejo somente... Como é que eu sei quais dessas tarefas
Então, no projeto XYZ, eu clico aqui nessa engrenagem e vem em configuração de exibição. Aqui eu escolho o que eu quero enxergar nesse Kanban aqui, ó. Então, se eu clicar em projeto, ó, agora ele vai aparecer aqui, ó, projeto teste 05, 5 de julho de 2026. Clico de novo e posso escolher o que mais eu quero enxergar. Posso botar tudo se eu quiser. Cada tarefa vai ficar com um cartão bem grande. Aí você vai avaliar o que faz sentido. Normalmente a gente só faz o quê? Só deixa aquilo que a gente sabe que é útil. Então vou desmarcar aqui. O nome da tarefa é importantíssimo, prazo, projeto importantíssimo. Duração efetiva eu gosto, item de CRM eu gosto também. Arquivo, não vejo muita necessidade de ficar vendo o arquivo aqui, ó, que nem vocês estão vendo aqui embaixo. Lista de verificação também não. Essas coisas a gente entra na tarefa e vê, né? Participante e observador, legal. Geralmente é isso que eu deixo, ó. Cliquei, ó. Tá vendo? Ó, título da tarefa, o foguinho se é importante ou não, os observadores, os participantes, duração efetiva, então por enquanto 21 minutos e 5 segundos. Primeira fotinho é o proprietário da tarefa, segundo fotinho é o responsável, o prazo, o projeto. Aqui ele aparece por padrão, ó, eu consigo botar no mudo aqui para não me notificar mais. Eu consigo por aqui também, ó, dar o play e o pause. Embora eu não goste muito, prefiro entrar na tarefa. E se eu quiser concluir a tarefa, eu também posso concluir aqui pela frente. Então, às vezes é uma tarefa aqui rapidinha, tipo, vou criar uma aqui rapidinha, né? Tarefa 5. Projeto teste. Uma tarefa rápida que eu caiu aqui, né? Daí eu vou colocar executando agora, porque eu vou executar agora, por exemplo. Uma tarefa rápida, às vezes um lembrete, alguma coisa que eu vou fazer em 5 minutinhos, nem preciso de uma descrição. Aí, beleza, dei o play ali, comecei a trabalhar nessa tarefa. Terminei a tarefa, só venho para o mouse aqui e dou um concluir, ó. Por que ela sumiu? Porque está filtrado por andamento. Se eu vir em concluídas, eu vejo aqui que ela está concluída. Rodolfo, por que ela não foi para cá automático? Aí no segundo vídeo eu vou te ensinar como fazer uma regra de automação para fazer isso. Isso é no segundo vídeo, tá? Beleza, planejador. Lembrando, planejador, cada usuário tem o seu planejador. Perfeito? Maravilha. Vamos agora para o projeto. Vamos falar dos recursos básicos do projeto. Vamos vir aqui em projetos. Entro no projeto. Aqui estão as minhas tarefas. Mesmo esquema, né? Já veio com o filtro em andamento. Se eu tirar o filtro, vai aparecer a concluída. A concluída ela sempre fica com um risquinho assim. Tá? Projeto. Vamos falar do feed primeiro. O feed é onde a gente faz os avisos mais importantes. É diferente do bate-papo do projeto. Ó. O bate-papo é o quê? É uma troca de conversa ali. Então, sei lá, oi pessoal, como estão as coisas com esse projeto? Tá vendo? Aí, esse bate-papo, ele vai chegar aqui para todo mundo que está dentro do projeto. Ó. Então, o usuário Rodolfo Leopoldo agora, ficou o númerozinho aqui, ó, clicou. Viu a importância da imagem de perfil do projeto? Fica fácil de você navegar aqui, ó, nessas bolinhas do lado direito. Ó, beleza, eu posso vir aqui, clicar em responder. Olá, @Rodolfo Leonardo. Tudo certo, sim. Tá vendo? Posso usar a reação aqui, ó, dar um joinha, dizer que eu estou ciente. Beleza, isso vai chegar aqui também para o outro usuário, que é o Rodolfo Leonardo. Maravilha. Isso é bate-papo. Agora vamos falar de feed. Feed é onde a gente faz os avisos mais importantes. Então, eu posso colocar aqui, pessoal, informo que esse projeto tem duração de 2 meses, início em 5/7 de 2026, dado do cliente. Sei lá, nome, já está aqui, né? O nome do projeto é o nome do cliente, mas enfim. Aí você que viesse aqui os dados da empresa, CNPJ, razão social,
site, redes sociais, key users do projeto. Eu botaria lá, João, diretor, Pedro, gerente. Um exemplo, tá? Isso é um aviso importante, ó. Enviei. Quando eu faço o feed, ele vai apitar aqui, ó. Né? Ó, como eu fiz o feed, eu acabei de fazer o feed, não vai apitar para mim. Mas para o usuário Leopoldo, ele apita, ó. Tá vendo? A Rodolfo Leonardo adicionou um post no feed. Então, agora eu estou aqui com o usuário Leopoldo, ele aparece, tá? Vou vir aqui, zerar aqui o que rolou aqui de bate-papo de tarefa, daquela tarefa de treinamento, beleza, tá aqui. Então, aqui estou com o usuário Leopoldo, já sei que rolou um feed. Ó. É comum a gente vir aqui em colaboração, ó. Tá vendo aqui o feed também, ó? Aqui em colaboração a gente também zera o feed por aqui, ó. Cliquei e ele aparece o feed aqui, ó. Tá vendo? Aí agora ele vai sumir. Ó. Cliquei em outra tela e ele sumiu. Maravilha. O feed a gente pode, se necessário, dá para editar depois. Quando você vai fazer um feed, você pode, enfim, usar aqui, né? Ó. Às vezes isso aqui tá fechado, ó, tem que cuidar, ó. Ó, opa. Ali tem o tópico, né? E aqui, principalmente, às vezes está fechado isso aqui, ó. Então, tu clica, você consegue colocar em negrito, né? Itálico, consegue aumentar a fonte, ó. E usar todas essas opções. Colocar link, imagem, botar um vídeo. Consigo pedir para o Copilot me ajudar. Consigo anexar arquivo, criar documento, mencionar aqui, né? Então, posso dar um arroba. Posso, inclusive, no arroba, pegar o próprio teste do projeto, ó. Mencionar todas as pessoas do projeto, né? Posso fazer uma citação, né? Ó, ele fica desse jeito ali. Posso adicionar aqui tags e posso, inclusive, gravar um vídeo aqui, ó. Clico aqui, ele já grava um vídeo na hora e já fica aqui dentro, tá? Perfeito? Como eu estou usando a câmera para justamente fazer o vídeo, ele não vai, para fazer esse vídeo que eu estou gravando, ele dá esse erro. Fechado, fechado. Beleza, daí aqui eu dou enviar para atualizar o que eu editei. Tá? Eu posso fazer enquete, apreciação e anúncio também. Então, por exemplo, vou fazer uma enquete aqui, né? Ó. Eu posso, por exemplo, assim, ó. Como estamos com esse projeto? Né? Agora, aqui, ó, eu fiz esse feed pela tela de feed. Eu vou cancelar. Vou entrar no projeto primeiro, tá? Ó, tarefas e projetos. Projetos. Projeto. Feed. E agora eu vou fazer a enquete. Agora sim, ó. Pode ver que ele já ficou associado ao projeto agora. Antes não estava. Então, como estamos com esse projeto? Pergunta. Aqui eu só vou escrever aqui enquete. Enquete importante. Tá? Tá aqui, tá assim, desafiador. Médio. Estamos muito bem. Perfeito? Posso, múltipla escolha, a pessoa pode escolher mais de uma, né? Nesse caso não faz sentido. Clico aqui, público, todos, ó, anonimato, público, todos os votos são publicados. Normal, definido pelo usuário, os usuários podem mudar seus votos. E anônimo. E aqui você diz se os usuários podem mudar os votos ou não. Ó, normal, definido pelo usuário. A pessoa vai votar, ela escolhe se vai ficar público ou não. Você deixa a pessoa definir, tá? O público, todos os votos são públicos. E o anônimo, todos os votos são anônimos.
E aqui você marca essa opção, usuários podem mudar o voto ou não. Se marcar, a pessoa pode botar um voto e depois mudar. Desmarcar, daí uma vez apertou, clicou sem querer, já era, tá? Eu geralmente acho assim, né? E aí a gente envia, ó. Ver se consigo editar. Não vou colocar anônimo, não. Vou colocar... público. Maravilha. Chegou aqui, então, ó, um feed. Ó. Tá vendo que ele notifica duas vezes? Aqui ele é uma notificação de bate-papo, ó, dizendo que chegou um feed, mas para ler mesmo o feed, ou tu já aproveita ali o link, ou você vem aqui na coluna em feed para zerar. Ó, enquete importante, Rodolfo Leonardo no projeto teste. Vou colocar, estamos indo muito bem. Votar. Apareceu ali. Já aparece aqui, ó, Leopoldo teste, votou na enquete, tal, tal, tal. Já apareceu aqui, ó. Como foi um voto público, consigo ver quem votou. Perfeito, tá aí tranquilo, né? Eu também posso votar, vou votar aqui médio. Beleza, então aí 50% cada um, né? Perfeito. É... Cliquei em interromper, significa o quê? Que agora a enquete está fechada, tá vendo? E aí não dá mais para ninguém votar, porque a enquete está fechada. Ó, pode ver que não tem mais opção de votar novamente. Perfeito? Aí dá para tirar o resultado em Excel. Maravilha. Arquivo é você subir um arquivo aqui, né? Sem muito segredo. Pode ver que quando eu clico no feed, ó, eu saio do projeto. Então, se eu quero mandar um arquivo dentro do projeto, ó, eu tenho que desmarcar esse para colaboradores e pegar lá o meu teste projeto. Ou voltar dentro do projeto para fazer isso. Não tem muito segredo, eu só mando um arquivo aqui pronto, né? Aqui é uma assinatura antiga minha. Tá. Ele tem aqui, por exemplo, a parte de apreciação e anúncio, ó. Bom, apreciação, aqui você pode dar um feedback positivo de alguém, né? Então, por exemplo, parabéns, arroba Leopoldo Teste, por exemplo, tá vendo? Ó? Eu faço um textinho, aqui ele vai para toda a empresa, aqui, né? Novamente, eu tenho que selecionar o projeto, se eu quiser fazer dentro do projeto, né? E aqui, ó, eu escolho a apreciação pelo excelente trabalho nesse projeto. E aí eu venho aqui e adiciono aqui, então, o usuário. Tem que ser feito isso aqui embaixo também, tá? E dá uma enviar. Ó, que legal. Ele fica desse jeito. E aqui ele notifica também a pessoa aqui, né? Usuário Rodolfo Leopoldo Teste. Cliquei aqui. Cliquei no usuário. Ele vem aqui, ó. Ele fica dentro de apreciações, ó. Aí ele mostra, inclusive, e tal. O que rolou, né? Tá vendo? Tá bom? Apreciação e já o anúncio. Ele é muito parecido com o feed. Ó, cliquei em anúncio. Esse eu vou fazer geral da empresa, tá? Pessoal, aviso importante. Teremos 3 meses de férias esse ano. Também. É só uma piada, tá? Beleza. Aí agora está no formato em anúncio. Ó. Mostrar o anúncio sempre, um mês. Então você escolhe um tempo aqui. Vou, por exemplo, deixar um mês. E vou dar um enviar. Tá? Quando eu vou no meu feed, e aí ele vai o quê? Ele vai, deixa eu dar uma atualizar. Vamos vir aqui no restante da empresa. Feed, ó. Para os demais da empresa, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? E a pessoa tem que marcar como lido, ó. Então ele fica bem chamativo aqui, ó.
Então ele fica desse jeito, ele fica como um feed normal aqui, só que a pessoa tem que marcar como lida, para sumir. Então ele fica mais destacado ainda, né? Ó, e ele fica registrado. Eu confirmei leitura disso, né? Bom, perfeito. Vou voltar aqui para o usuário do Rodolfo. Tarefas e projetos. Projetos. Bom, dentro de projeto ele tem também lista, prazo, que a ideia é igual, o planejador, que aí é o planejador do usuário, não pode se confundir com isso. Esse é o prazo e esse é o planejador do usuário. Pode ver que são as etapas que eu tinha colocado antes. Agora, as etapas do projeto não é planejador, ele é Kanban. Essas aqui são as etapas do projeto. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e criar uma etapa chamada em atraso, ó, agora sim, eu estou dentro do projeto, no Kanban do projeto. Se eu vier pelo outro usuário, que é o Rodolfo, e entrar no projeto e vir no Kanban, tá aqui a etapa. Esse Kanban é para todos os usuários do projeto, todos. Perfeito? E aqui você pode, por padrão ele vem assim, nova em andamento, daí eu coloquei em atraso, concluída. Mas, Rodolfo, aqui eu quero botar, por exemplo aqui, né, da Brasilite, um projeto de implantação do Bittrex. Aí a gente tem aqui as etapas, né, kickoff, a gente tem implementação inicial, a gente tem treinamentos, a gente tem go live, a gente tem pós-implementação, e aí eu colocaria aqui uma etapa concluída, que são para as tarefas concluídas. Poderia ser feito assim. Então, criou uma tarefa, é do kickoff? Deixa a tarefa aqui. É uma tarefa de implementação, então deixaria aqui. É uma tarefa de treinamento, colocaria aqui. É o go live, que é onde o sistema vai para o ar. Opa, já foi para o ar. Tudo que é tarefa depois do go live, a gente considera como pós-implementação, então deixaria tudo aqui. E aí, depois de concluir a tarefa, o que foi concluído, deixaria na coluna concluída. É um jeito também de você organizar o teu projeto, tá? Perfeito? Seguindo aqui, vamos falar de calendário. Esse calendário aqui é o calendário do projeto. Ó. Ok? Por padrão, ele já veio aqui, ó, as tarefas, considerando os prazos. Eu posso vir aqui, né? Aqui, calendários, ele já puxa as tarefas, né, com os prazos. Então, por exemplo, eu quero ver aqui na visão diária. Ó. Hoje, dia 5, eu tenho aqui as tarefas. Ó. Treinamento, tarefas e projetos. Né, prazo dia 5 a 17. E tem outras tarefas aqui, ó. Prazo dia 13 e tudo mais, tá? Ela tá aparecendo aqui porque ela foi criada hoje, né? Só que se eu for lá no dia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ela tá aqui também, ó. Até as 9, ó. Até as 18h25. Tá vendo? Perfeito? O calendário você também pode criar eventos. Né? Então, segunda-feira vamos fazer uma reunião. Então, aqui eu posso ou criar uma tarefa, ou eu posso vir aqui e criar também um evento. Ó, vou vir aqui em calendário, e aí depois eu crio um evento aqui. Ó. Vamos dizer que a gente vai fazer uma reunião desse projeto. Vamos chamar aqui reunião de alinhamento.
Na segunda-feira, às 14 horas. Uma horinha de reunião. Participantes, eu aqui que estou criando e todo mundo do grupo, ó. Perfeito? Posso ver se alguém tiver aqui com a agenda, aqui, ó, tá vendo? Ó? Se alguém tiver com a agenda fechada aqui, ele vai mostrar que está fechada. Notificar todo mundo. E aqui aquela padrãozinho da descrição e tal, cor do evento e tudo mais. Tá? Se é um evento importante ou não, marco aqui. Eu também posso escolher uma sala de reunião, né? E aí eu vejo se a sala de reunião está livre ou não. Também dá para fazer. Salvei. Evento foi criado. Ó, gostaria de convidá-lo para o evento. Ó. Chegou a notificação para o Rodolfo Leopoldo. Confirmei. Vou voltar aqui no meu outro usuário. Já recebi a notificação que ele aceitou o evento. Ó. Leopoldo Teste. Reunião de alinhamento. Clique em calendário. Vamos botar aqui semana. Próxima semana. Está aqui, reunião de alinhamento, 14 horas. Perfeito? Maravilha. E o arquivos e drive. Como é que funciona? Aqui no bate-papo, ele é parecido com o bate-papo de tarefa, tá? Então eu posso, por exemplo, vir aqui e jogar um arquivo aqui dentro. Ó. Ele vai aparecer, eu estou dentro do bate-papo, ele vai aparecer arquivos e mídia aqui. Mas, eu também tenho aqui todos os links, são todos os links que eu coloquei, né? Então, se eu pegar aqui novamente aqui o site da Brasil Leads e jogar aqui. Opa. Opa. Ó, ele fica aqui em links, né? Aqui fica a descrição do teste. Eu posso pegar essa mensagem, eu posso adicionar os favoritos, né? Aquele texto que eu botei, o primeiro feed que eu fiz, eu vou fazer isso aqui também, ó. Pegar isso aqui e jogar aqui, ó, no bate-papo, e clicar aqui e fazer o seguinte, fixar, e ele fica fixado lá em cima. Então, às vezes você está navegando meses, anos depois com esse projeto ativo, você clica aqui em cima, ele rola para onde foi inclusa essa mensagem. A pessoa que escreveu consegue, inclusive, editar se necessário. Tá vendo? Perfeito. E eu tenho o quê? Os arquivos, que daí é o drive. O drive do projeto. Aquele arquivo que eu só arrastei ali dentro, ele ficou no bate-papo, mas não ficou aqui dentro. Para ficar aqui dentro, eu tenho que jogar aqui dentro. Ó. Então, venho, carrego aqui. Eu tenho um arquivo aqui solto. Pô, Rodolfo, mas ficou solto. Não posso criar uma pastinha e tal? Com certeza. Clique em adicionar, pasta, arquivos importantes. Ah, agora entendi. Eu posso arrastar ali para dentro. Maravilha? Posso baixar, posso compartilhar e tudo mais. Compartilhar, inclusive, com pessoas de fora da estrutura, que daí é o link público. Mas tem configuração para bloquear isso também, tá? Tem a parte da lixeira, que é onde você vai ficar esses arquivos que você excluir. É bem comum a galera criar o projeto e colocar os arquivos e depois, na hora de excluir, não conseguir excluir. Aí o sistema diz que tem que excluir os arquivos para poder excluir o projeto. Né? A pessoa exclui, mas vai para a lixeira. Aí esquece de vir aqui na lixeira e esvaziar a lixeira. Conectar com a unidade é conectar com o meu drive pessoal, aquilo que eu expliquei antes, não gosto, não faz muito sentido. Maravilha, pessoal. O que mais? Vamos vir para a nossa colinha. Batemos tudo isso aqui. Uso no dia a dia do módulo de tarefas e projetos. Para a gente finalizar. Tarefas e projetos. No meu dia a dia, eu uso sempre, então, o planejador. Certo? Com as tarefas em andamento, uma vez que concluiu, não precisa ficar olhando essa tarefa de fato, então esse filtro aqui em andamento é bem útil, né? Quando eu estou querendo, estou aqui com 30, 40 tarefas, sempre vou em prazo para saber o que vai
o que tá para estourar, né? Para vencer hoje ou na próxima semana, tá? No meu planejador, eu sempre gosto de deixar uma coluna para dizer o que eu estou fazendo agora, né? O que eu estou executando. Quando falo agora, é tipo essa semana, né? A gente trabalha sempre com sprints semanais. Então, posso até mudar aqui, ó, para executando essa semana. Então, por que isso, né? Porque eu posso ter 500 tarefas. Eu não preciso me apavorar, desde que eu tenha esse Kanban organizado. Então, eu tenho uma pancada de tarefa, mas eu decidi que eu vou fazer essas 20 essa semana, essas 10, eu coloco elas nessa semana e o resto eu já sei que eu não vou mexer nessa semana. Só se eu conseguir zerar todas elas e sobrar um tempo, ou por algum motivo, alguma dessas surge uma prioridade. Aí eu tiro daqui e coloco para lá, né? Perfeito? Essa tela eu uso com algumas automações bem importantes que eu vou ensinar no próximo vídeo, né? Eu cuido muito com as notificações aqui. Então, como eu falei, as notificações elas chegam na medida certa. Então, não pode chegar, por exemplo, uma segunda-feira tem 20 notificações, só pegar e marcar tudo. Não, lê uma a uma, tá? Bate-papo de tarefa, também muito útil aqui. Conforme vai acontecendo o andamento da tarefa, a gente sempre vai colocando aqui nos comentários a tarefa, para as pessoas irem ficando cientes de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho essa tarefa aqui, que o prazo é essa aqui, ó. Vamos dizer que eu estou fazendo essa aqui. O prazo é hoje. Treinamento, tarefa de projeto, mas eu não vou conseguir terminar essa tarefa hoje justamente porque tem a parte 2, que eu vou fazer só amanhã, por exemplo. Eu venho aqui, o que, que eu faço? Se eu sou o proprietário, eu posso vir aqui e botar o prazo para amanhã, 17 horas. E o que, que eu faço aqui? Eu faço um comentário. Pessoal, joguei o prazo para amanhã, às 17, porque para dar tempo de fazer a parte 2 do vídeo. Ó, entendeu? Perfeito? Outra boas práticas que a gente utiliza. Beleza, vai chegar essa informação aqui para o Rodolfo, teste. Para o Leopoldo, teste. Chamou de Rodolfo teste, mas é o Leopoldo teste. Beleza, o Leopoldo está aqui, bate-papo de tarefa. O que a gente faz aqui? O Leopoldo vem e dá um joinha. Por quê? A pessoa que escreveu, que é o Rodolfo, ela espera que todos aqui da tarefa leiam essa informação. Sempre quando você escreve algo para alguém, você espera que a pessoa leia. Esse joinha é onde a pessoa está concretizando, assim, ó, ok, eu li. Por mais que eu venha aqui e aparece visualizado por Leopoldo, esse joinha ele serve como um ciente, tipo, ó, fiquei ciente mesmo, né? Tá? Isso é outra coisa que a gente faz aqui no dia a dia. Toda tarefa sempre com prazo, sempre. Toda tarefa sempre atrelada a um projeto. Aldo, mas não tem projeto nenhum. Então cria um geral. Cria um grupo de trabalho geral. A gente tem aqui, por exemplo, na BL, a gente tem o BL Operação, que é a operação da Brasileiros. Mas a gente tem um grupo de trabalho que é o geral. Então eu venho aqui em criar, não uso o projeto, uso o grupo de trabalho. E a gente a gente tem um que o nome é geral. Ou seja, se não tem aonde colocar essa tarefa, é uma tarefa muito genérica, então coloca no geral da empresa. Ó, esse geral acaba sendo público, né? Qualquer pessoa pode estar porque é o geral da empresa. E aí, em último caso, a tarefa coloca dentro do BL geral, mas nunca deixa a tarefa solta. Porque depois você vai querer visualizar no BI e aí você vai querer saber que teve 10 tarefas do grupo A, do projeto B, do grupo C, e aí teve 2 tarefas que não estavam em grupo nenhum, entendeu? Então é uma boa prática você sempre amarrar a algum grupo. Outra boa prática é o quê? Levar à risca isso aqui, ó. Proprietário, responsável, participante e observadores. Então a gente leva muito a risca aqui, porque a gente trabalha com 20, 30, 40, 50 tarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu, Rodolfo, sou observador da tarefa apenas,
né? Eu já sei que por algum motivo me colocaram naquela tarefa para eu estar ciente, mas eu não preciso executar nada. Então, eu não preciso investir energia nessa tarefa, apenas acompanhar. Ao mesmo tempo, se alguém me coloca como participante, eu sei que eu não sou o responsável pela tarefa, mas eu sei que eu tenho que ficar atento a ela, porque em algum momento eu vou precisar ajudar o responsável. Entendeu? Tá? E se eu sou proprietário da tarefa, é porque eu deleguei essa tarefa para alguém. Outra coisa que a gente usa muito é o resumo da tarefa. Então, por exemplo, o Rodolfo Leopoldo vai concluir essa tarefa aqui, ó. Treinamento, tarefas e projetos, né? Deixa eu só colocar novamente eu como proprietário, Rodolfo Leonardo. Essa tarefa está com resumo ativo, né? Ó, vou clicar aqui, tá com resumo ativo. Não vou clicar aqui para não exigir resumo. Isso é uma boa prática mesmo. Ó. Quando eu clicar em concluir, ó, o sistema não vai deixar. Ele diz que essa tarefa exige um resumo do status. Você pode adicioná-lo aqui ou marcar uma das suas mensagens. Ele pode marcar uma dessas mensagens como resumo, né? Tá? É possível também. Ó, adicionar ao resumo do status. Mas a pessoa vem aqui e fala, tarefa concluída, tarefa sei todos os itens do checklist. Né? Posso fazer aqui esse comentário aqui e depois marcar como resumo. Né? Ou eu posso clicar aqui e fazer o resumo aqui. Ó. Porque ele fica aqui do mesmo jeito. Ó. E aí sim eu consigo concluir. Olha que legal. Ó. A tarefa foi para aprovação. Por quê? Tá. Status revisão pendente. Por que isso? Porque aqui na configuração estava aqui exigir aprovação. Esse é outro recurso que a gente usa, não usamos em tudo, tá? Porque senão você começa a engessar muito. Então, pô, eu criei uma tarefa para a pessoa que eu não preciso conferir exatamente se ela fez, né? Eu confio nela, é uma tarefa que ela já sabe fazer, não marca essa opção. É uma outra coisa que a gente entende que quem está, o proprietário da tarefa precisa aprovar ela, tá? Não é 100% das coisas que a gente exige essa aprovação. Nesse caso aqui, então, foi pedido, né? Então o Rodolfo Leopoldo criou a tarefa, foi para aprovação, certo? Eu aqui, ele aparece destacado aprovar, mas eu poderia colocar aqui retomar a tarefa. Aí eu devolvi, ó, vou fazer de novo aqui, né? Estou aqui com o Rodolfo Leopoldo, cliquei em concluir, adicionar o resumo, fez o resumo, concluir. Vou aqui para o Rodolfo, F5. Eu posso retornar para a revisão. Ó. Eu reprovei a tarefa. Tá vendo? Aí agora eu vou de novo, concluir, ele pediu o resumo de novo. Concluir. Enviado para revisão. Agora eu vou dar um aprovar. Agora sim a tarefa foi fechada. Bom, outra boa prática é o seguinte. Estou aqui com o Rodolfo Leopoldo. Ó, se ele vir aqui, o Rodolfo Leopoldo, que não é um usuário administrador, clicar aqui no Rodolfo, e Rodolfo de novo, o sistema deixa ver as tarefas, ó, todas elas, em andamento e concluída. Tá? E na aula 2, na parte 2 desse vídeo, eu vou falar sobre permissões de acesso. Né? É possível você bloquear isso, mas por padrão o sistema deixa, porque o sistema entende que é uma ferramenta colaborativa. Né? Eu acho muito legal isso. Todo mundo poder ver as tarefas de todo mundo entrando no usuário. Até para saber se o colega está muito atarefado ou não. Tá? Então, por padrão, o sistema deixa por ser uma ferramenta de colaboração. É possível mexer nessas permissões de acesso, daí a gente vai falar na parte 2 do vídeo. Então, isso aqui é muito comum. Ó. Eu venho aqui no planejador, ó. Fechei.
eu estou vendo aqui o planejador de tarefas do Rodolfo, ó, mas eu estou com o usuário Leopoldo Teste. E eu consigo ver ó, quantas as tarefas ele tem, quais já estão concluídas. Ó, então, essa aqui está concluída e essa aqui também está concluída, né? Tá? E aí, inclusive outras coisas, como o calendário também, é a mesma coisa. A ideia é a mesma. Então, a pessoa pode ver o calendário do outro, ver se ele está com muito compromisso, para saber se dá para delegar uma tarefa ou não, por exemplo. É um trabalho em equipe mesmo, isso a gente usa muito aqui dentro. E outra coisa que a gente usa muito aqui é, por exemplo, estou com o projeto aqui, ó, eu posso clicar com o direito, marcar tudo como lido, marcar para ler depois. Ó, ele fica essa bolinha aqui para eu ler depois se tiver alguma coisa importante, né? No bate-papo de tarefa, a mesma coisa. Ó. Marcar tudo como lido, marcar para ler depois. Ó, ele fica essa bolinha. Aí basta clicar em cima que ele já marca, né? Mensagem fixada, usamos muito em todos os grupos, né? Todos os projetos. E aqui por dentro também, quando a gente quer fazer uma videochamada, só clicar aqui e já faz o vídeo. Isso é bem útil também. Essas opções de excluir mensagem automaticamente a gente não usa. E a gente usa vários outros recursos que daí a gente vai ensinar na parte 2 desse vídeo. Bom, até para não se estender muito, eu acho que para essa parte 1 a gente conseguiu passar tudo, tá? Eu vou deixar esse link do Helpdesk aqui, ó, para você na descrição também. Ele é o Helpdesk é o manual do sistema. Então, 8 de maio foi atualizado, né? Então, abri aqui o Helpdesk justamente na parte de tarefas do Bitrix 24, tarefas e projetos, é o primeiro linkzinho. Se você quiser ver na íntegra o manual do sistema, ele tem aqui também para você. Perfeito? Então é isso. Vou deixar aqui no card a parte 2 do vídeo e a gente se vê na parte 2 do vídeo aprendendo a usar as tarefas e projetos do Bitrix 24. Fechado? Se ficou até aqui e ainda não deu um joinha nesse vídeo, pelo amor de Deus, dá aquele joinha no vídeo para fortalecer a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Fechado? Então é isso. Muito obrigado e vamos para a próxima.